Irmã, então, assim, a Santa Madalena Canossa, ela tem essa inspiração, ela funda, então, todos os ramos, né, da comunidade masculino, feminino, trabalho de leigos. É como se fosse a ordem terceira, Isso. É como que se são fosse a ordem terceira. aqueles leigos que vivem próximo do carisma, inspirados no carisma, se santificam no carisma, mas não são religiosos, né? Que Não. não vão viver como os religiosos Isso. religiosos. Eles vivem nas suas casas, têm as suas Certo. atividades, e pelo menos uma vez por ano, a família toda se reúne. As irmãs, os irmãos e os padres, e os leigos canossianos também. E Santa Madalena Canossa, que viveu então toda essa inspiração, essa beleza a partir de Verona, na Itália, bom, passados-se alguns anos, né, da morte da fundadora, a comunidade religiosa recebeu uma outra mulher que viria a ser uma grande santa da igreja. Está falando de Santa Baquita, Sim. né? Eu acho que Santa Baquita vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Santa Baquita realizou um milagre que possibilitou, inclusive a canonização dela, que aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Santos. Né? É engraçado como muitos santos acabaram realizando de alguma forma um milagre aqui no Brasil. Porque eu estava lembrando aqui de cabeça. Ó, Santa Giana Beretta Molla, o milagre que possibilitou a canonização dela foi aqui no Brasil. Né? Madre Teresa de Calcutá, também aconteceu aqui no Brasil, o milagre que permitiu a canonização dela. Os pastorinhos de Fátima, aconteceu lá no Paraná. E tantos outros, né? Além dos santos que nasceram no Brasil, esses santos que não chegaram a ter contato com o Brasil, mas depois, né, da morte lá no céu, acabaram intercedendo ao Senhor Jesus Cristo e os milagres aconteceram aqui no Brasil. Sim. Então, com Santa Baquita aconteceu isso também, né? Nós vamos entender um pouco essa história. Santa Baquita, irmã, pelo fato de... Eu imagino, é minha impressão, só me corrija se eu estiver errado, de ser... acabou ficando mais conhecida. O nome das canossianas ficou mais popular a partir da santidade de Santa Baquita? Eu penso que aqui no Brasil, sim. Certo. Aqui no Brasil, sim. Na Itália, é Madalena de Canossa, né? E em outros países também, Santa Madalena de Canossa. Mas... Então, aqui no Brasil que Santa Baquita ficou mais popular, sim, assim, né? Brasil, Argentina também. Certo. E penso que na Índia também tem uma devoção muito grande a Santa Baquita. Tá aí a foto de Santa Baquita, ó, para quem está lembrando que a gente está dizendo, uma santa negra, que ela nasceu no Sudão, não é isso? Isso. Ela tá com as vestes parecidas com a Santa Madalena Canossa. Uhum. Ela usava, então, essas vestes parecidas com a Santa... Todas as irmãs daquela época usavam. Então sim, não era só Madalena e Baquita. Todas as irmãs daquela época usavam. Adotaram para elas, né? Adotaram para elas. Depois que veio o hábito cinza como o da senhora, que a senhora está usando agora. É. Bom, então, Santa Baquita, né, nasceu no Sudão. E Santa Baquita, ela não nasceu numa família cristã, né? Mas, como muitas pessoas daquele período sofriam, ela foi vendida como escrava ainda quando criança, não é isso, irmã? Sim. Ela foi escravizada como criança. E como é que foi esse período que ela viveu como escrava? O que a gente sabe dos relatos da própria Santa Baquita? Baquita era gêmea. Certo. Ela foi raptada ainda criança e foi vendida 6 vezes como escrava. 6 vezes? 6 vezes. Então ela trabalhou em diversas casas de senhores que iam comprando o serviço dela, sim. né? E ela chegou a ser muito maltratada nesse período, sim, não foi? Foi. O turco foi quem mais maltratou ela, que causou aquelas feridas, né? Com mais de 100 golpes no seu braço, barriga. Ele espancava ela? Espancava, e esses golpes foram cortes mesmo, que foram feitos nos seus braços, sua barriga, depois dele cortar, porque tinha um costume de marcar os escravos, os donos, entre aspas, né? Marcavam seus escravos igual a gente marca boi. Certo. Né? Mas não deveria acontecer, mas acontecia. Era uma marca um pouco pequena com as iniciais. Certo. Mas no caso de Baquita, foram mais de 100 marcas. Mais de 100 marcas? 100 marcas a sangue frio. Depois de machucá-la bastante, eles a colocaram dentro de uma banheira de sal, com água de sal bem forte. Uma salmoura ali. Uma salmoura, exatamente. Esse é o termo, uma salmoura. Será que era para ressecar as feridas e ficar marcado? Para Será ficar que marcado, sim. Que coisa. Que coisa.
E ela ficou, então, passando de família em família, que ela era vendida como escrava, mas parece que quando ela foi escravizada por um turco, que foi esse pior aí, que maltratou ela de uma maneira... Que ela chega a falar que foram os piores anos da vida dela, não é isso? Teve um outro também, que ela ficou por 2 anos, e ela relata que nesses 2 anos não teve um dia que ela não apanhasse. Nossa. Isso. Mas de todos mesmo foi aquele turco lá que machucou bastante ela. Inclusive foi no período que ela foi escravizada que ela recebeu o nome de Baquita, que não era o nome dela de nascimento, né? Não. Baquita tem um significado interessante, inclusive, não tem? Sim, afortunada, sortuda. Né? Como se ela fosse... eles estão dizendo de maneira irônica, né? Afortunada, sortuda, para uma garota que sofria horrores, né? Exato. O árabe que a sequestrou, que foi uma equipe, mas esse conversou com ela e perguntou: menina, qual é o seu nome? Ela não conseguia, porque o trauma foi muito grande, então ela não conseguia lembrar o próprio nome. Então ele deu esse nome de Baquita para ela. Certo. E aí ela ficou conhecida como Baquita. Será que ela esqueceu o nome de infância dela? Sim, esqueceu. Mesmo depois de entrar na congregação, ela não lembrava mais o nome. Nós não sabemos, então, o nome de origem dela. O nome de origem dela, não. Bom, então ela viveu cerca de 10 anos como escrava, não foi? Uma década de escravidão, sofrendo horrores. Deve ter ficado cicatrizes terríveis pelo corpo dela, né? Que ela apanhou muito, coitada, né? Mas, depois de tudo isso, Santa Baquita encontrou um cônsul lá no Sudão, que era italiano, e que aí a história dela começou a mudar um pouco. Como é que foi esse período? O que aconteceu depois que ela encontrou esse cônsul? Ela encontrou esse cônsul que a levou para a Itália, porque a esposa dele estava grávida e precisava de alguém para acompanhar a esposa e para ser a babá da criança, né? Certo. Então levaram a Baquita. E interessante que a esposa do cônsul olhou para ela apavorada, né? Porque, imagina, pensou que ia sofrer aquilo tudo outra vez. E aquela senhora disse para ela: não se preocupe, estamos comprando a sua liberdade. Então ela começou a ser bem tratada por esse cônsul italiano. Foi bem melhor do que os outros, com certeza. Certo. Apesar dela ainda não ter a plena liberdade, já não sofria mais os horrores na mão dos outros senhores. E quando Baquita chegou na Itália, certo, a escravidão já tinha acabado. Os italianos já não aceitavam mais de jeito nenhum a escravidão. Então, assim, o país inteiro começou a pressionar também esse cônsul para libertar a Baquita, né? Tá. Então, quando ela chegou na Itália, a lei da época já estava ao lado dela. Já estava a favor dela, já. Que coisa. Né? Mas enquanto ela cuidava da filha dos patrões, ela sempre falava de sua terra, do Sudão, que ela tinha mais irmãos, os pais moravam num safari, praticamente, né? Que via os leões e tudo. Ela sempre falava. Então, durante um bom tempo, eles ficaram pensando se leva a Baquita de volta ou não, mas ainda relutando. Certo. Porém, quando a menina, a moça, que a Baquita chamava carinhosamente de Mimina, ficou grande, não precisava mais dos cuidados de Baquita, eles pensaram em devolver Baquita. Ela talvez iria retornar para o Sudão. Para o Sudão. O Sudão da época de Baquita realmente era um período muito complicado, porque a gente está falando assim de um período onde o Império Otomano governava boa parte, né, do Oriente Médio e de alguns países da África. O Império Otomano, que o sultão ficava na Turquia, né, ele oscilou ali por períodos bem violentos e outros um pouco mais ameno. Mas a gente está falando de um império de mais de 4 séculos. Né? Então, foi uma coisa muito grande. E tinha influência de outros países. Por exemplo, o Egito tinha influência. Né? Às vezes, um governador de uma região do Egito, por exemplo, era escalado para cuidar de um desses países que estavam sob o domínio do Império Otomano. E a Santa Baquita, o período dela, ela pegou esse período. Né? Então, mercadores muçulmanos, né, que a sequestraram e a venderam, né, como tantos outros. É uma realidade que não ficou só lá para o Império Otomano. A gente sabe que os escravos africanos foram mandados para outras partes do mundo, como aqui no Brasil. Né? O Brasil recebia também escravos
africanos. Então, ela sendo do Sudão, sofreu esse período ali, né, dores terríveis, imagina, serviço forçado, sendo espancada, essas feridas que eram abertas, marcas, né, pelo corpo, mais de 100, dizem de 114 marcas, né, se eu não me engano, eu vi em algum lugar esse número, pelo corpo dela, colocava sal para aquelas marcas ficarem ainda mais ressaltadas, que devia com certeza causar sofrimentos terríveis. Aí, graças a Deus, ela encontrou essa família de italianos do cônsul, né? Que estava morando na Itália, né? Um diplomata, estava morando na Itália, estava morando no Sudão, voltando para a Itália, melhor dizendo, e que ela começou a diminuir o sofrimento. Apesar dela ainda não estar totalmente livre, já não sofria aqueles maltratos terríveis. Esse italiano, a família era cristã, ou ela começou a ter contato do cristianismo fora da família desse cônsul? Fora da família desse cônsul. Um amigo dele, um amigo da família, deu uma cruz para ela, um crucificado para ela, e ela guardou, escondeu, com medo que roubassem o crucifixo para ela, mesmo sem ela entender, porque ela não era cristã, então ela não entendia ainda. Não entendia. Mas eu penso que Deus já começava a fazer o seu trabalho, o seu chamado, vamos dizer assim, a Baquita, porque, olha que interessante, Baquita, por ser escrava, ela tinha que acompanhar a sua ama onde fosse. Certo. A menina estudava no colégio canossiano. Ah, a menina que ela cuidava. Que ela cuidava, a menina, né? Sei. Estudava no colégio canossiano, então ela ia acompanhava. Muitas vezes viu a menina rezando, as madres ensinando a menina a rezar e as outras crianças também. Que interessante. Interessante. E me parece que teve algum motivo que a família, né, que era esses senhores dela, precisaram viajar e ela ficou oficialmente sobre os cuidados das irmãs canossianas. Sim. Foi por motivo de viagem, foi? Foi por motivo de viagem. E aí ela ficou um período lá com as irmãs canossianas? Sim. Aí aumentou esse amor, né, conhecendo. Eu sou suspeita de falar, né, porque essa acolhida das irmãs, com certeza, foi fazendo a diferença na vida da Baquita. Certo. E foi confirmando, né, esse desejo de ser de Deus. Ainda não era, mas ela sentiu cada vez mais esse desejo de ser de Deus. Nesse período ela tinha um pouco mais de 20 anos? Penso que menos de 20. Menos de 20? Não tinha nem 20 anos ainda? Penso que tinha menos de 20 anos ainda. Certo. E depois que ela ficou esse período com as irmãs canossianas, quando voltaram de viagem, o correto seria que ela não continuasse lá com as irmãs canossianas. Uhum. E como é que foi esse período, então? Quando os senhores dela voltaram de viagem, como é que ela lidou com a situação? Ela voltou ainda para casa, né? Mas antes de voltar para casa deles, sim, continuou. Ela ainda era propriedade deles. Entendi. Né? Mas o coração já estava diferente, e eu quero abrir aqui um parêntese, que uma certa vez ela via todas as irmãs, todas as pessoas que iam buscar seus filhos fazendo reverência ao crucificado. Certo. Ela não aguentou e perguntou, mas por que vocês fazem tanta reverência para esse homem pendurado na cruz? Aí começaram a explicar para ela quem era aquele homem. Ela falou assim, mas vocês, o Deus de vocês é um homem que fica pendurado na cruz, que morre desse jeito. No meu país, os piores bandidos ficam crucificados. Né? Que interessante. Imagina como ela estava entendendo tudo isso, né? Raciocinando. E começaram a catequizá-la. Certo. Sobre esse homem, né? E aí, pronto, né? Vai aumentando o desejo de conhecê-lo mais, de amá-lo mais, né? Como Madalena de Canossa nos manda, sobretudo fazer conhecer e amar Jesus. Aliás, é a famosa frase de Santa Madalena Canossa, desse pedido imperativo dela, né? Fazei nosso Senhor Jesus Cristo conhecido, né? Madalena Canossa tem essa máxima, né? Sim. Conhecido e amado. E amado, porque ele não é amado porque não é conhecido. Olha só que lindo. Sim. Bom, aí a jovem Baquita, ela pede o batismo. Ela chega a ser batizada nesse período, não é? Sim, pede. E aí que ela ganha o nome de Josefina Baquita. Josefina Baquita, exatamente. Porque o nome Josefina de Baquita, esse sim já é de batismo, Josefina, Josefina. né? E Baquita ficou porque era o apelido que ela tinha, era o nome que ela tinha, ela adotou.
Josefina por causa de São José, né? Ah, tá, Sim, por causa de São José, Josefina Baquita. Josefina Baquita. E, uma vez batizada, ela resolve agora pedir a vocação religiosa oficialmente para as irmãs canuncianas? Antes disso, eles decidem finalmente levar a Baquita para o Sudão. Ah, a família ia retornar com ela para o vou Sudão? levar para o Sudão. Você queria, você falava sempre na sua família, então nós vamos te levar. Ela fala assim, não, eu não volto mais para o Sudão. Ele disse, mas como não? Você sempre falou da sua cidade, da sua terra, do seu país. Você não vai voltar, Baquita? Ela disse, não, porque no Sudão, certamente eu não poderei ser cristã. Eu fico aqui, onde eu posso professar a fé cristã. Ah, ela então, preferiu ficar na Itália. Preferiu ficar na Itália. Pelo fato de ter liberdade de culto para os cristãos. Isso. Aí fica lá, na Itália, como cristã, mas a menina já não precisava mais dos cuidados dela, já era independente. Baquita, então, sente o desejo de se tornar canuciana, mas ainda era escrava. Então, teve o julgamento para a libertação da Baquita. Eu estive naquela sala onde aconteceu o julgamento. Teve um julgamento formal, então, para saber se ela ia... O que acontecia com a vida dela? Escrava, ou livre, ou voltaria para o Sudão. Aonde que aconteceu esse julgamento, que a senhora disse? Em Veneza. Ah, em Veneza. Em Veneza. Ah, o contato que ela teve com as irmãs canucianas foi na cidade de Veneza. Isso, foi em Veneza. E depois ela foi para Esquiva. Aliás, ela rodou aquela Itália inteira. Ela andou bastante na Itália. Sim, é uma missionária mesmo. Literalmente. Sim. Bom, então aí decidiu que ela poderia ficar livre, né? Sim. Mas isso ela teve o apoio dessa lei que era vigente na época que a senhora falou anteriormente. Sim, né? exato. Que legal.